Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Por que Nilton Cruz morreu impune? Argentinos, uruguaios e chilenos não se entregaram e mantêm ações cotidianas e nas ruas a luta por justiça e pela memória dos que enfrentaram os ditadores. Todos os ditadores argentinos, desde o golpe de 1976, morreram como prisioneiros, mesmo que eventualmente por problemas de saúde estivessem em prisão domiciliar. Todos eram idosos. Todos estavam condenados à prisão perpétua. Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Jorge Rafael Videla e Reinaldo Bignoni morreram, nessa ordem, na condição de autores de crimes imprescritíveis. Há hoje na Argentina prisioneiros com idades entre 70 e 99 anos que cumprem penas, a maioria até a morte. São oficiais subalternos ou colaboracionistas civis da ditadura, de 1976 a 1983. O mais graduado deles é General Santiago Omar Ribeiros, comandante do Campo de Maio, um dos maiores centros de extermínio da ditadura. Condenado por mais de 40 crimes, ficou 20 anos de cadeia e está hoje em prisão domiciliar. Ribeiros tem 99 anos e cumpre prisão perpétua. É também o mais velho dos criminosos presos depois da revogação, em 2003, por Néstor Kirchner, de anistias e perdões concedidos por Carlos Menem. A referência à Argentina é a recorrente na América Latina, quando o assunto é a punição de responsáveis por crimes de lesa humanidade. Com a dedicação do Ministério Público, dos políticos e das instituições, também foram punidos criminosos militares no Chile e no Uruguai. Até o Peru, sempre ameaçado pela extrema-direita, puniu e prendeu militares. As cadeias do Uruguai, apesar de uma controversa anistia semelhante à brasileira, têm militares presos. E os promotores insistem em pedir a condenação de mais gente envolvida com violência, mortes e crueldades durante a ditadura. Porque também lá o perdão de 1986 foi parcialmente revisado no governo de Tabaré Vázquez, em 2005. No Brasil, não aconteceu nada que pudesse levar à punição de militares e civis. Em março, morreu impune em Porto Alegre o delegado Pedro Cielig, nunca condenado por sequestros e torturas na ditadura. Na sexta-feira, os adoradores de militares violentos choraram a morte do general Nilton Cruz, 97 anos, ex-chefe do SNI, e acusado de envolvimento no atentado do Rio Centro em 1981. Morreu impune, mesmo que o crime seja pós-anistia, adotada em 1979. Nilton Cruz também foi acusado de participação em pelo menos 3 assassinatos, mas escapou, porque quase nada é considerado prova suficiente contra assassinos e torturadores. E assim eles vão morrendo sem punição, e vivendo sem nenhum transtorno, porque aqui as provas não valem nada, e as prescrições existem para proteger poderosos, com ou sem farda, incluindo grandes sonegadores adoradores de torturadores. É tranquila a vida de assassinos da ditadura no Brasil. O Brasil é cúmplice dos criminosos dos regimes militares, por causa das interpretações enviesadas do alcance da anistia, e pela leniência de políticos, do Ministério Público e da Justiça. Aqui, crimes da ditadura só frequentam a justiça com alguma chance de êxito em causas cíveis, em que há pedido de reparação de danos, por compensação financeira às famílias dos assassinados. Mas quem paga é o Estado, não o criminoso. Temos um exemplo recente. Em setembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, de São Paulo, decidiu que a União deve indenizar a mãe do operário Carlos Roberto Zanirato, um jovem torturado e morto em 1969, na sede do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, na capital paulista. A mãe de um brasileiro assassinado por mandaletes dos ditadores vai receber, se é que vai mesmo, R$200 mil do governo federal, 52 anos depois do crime. São R$3.846 por ano desde a morte do rapaz. R$320 por mês. Por acaso, o mesmo valor está no pedido de indenização que o ex-juiz Sérgio Moro e a mulher dele, Rosângela Moro, encaminharam à justiça contra a empresária Roberta Moreira Luchinger. Querem R$200 mil. Ela é acusada pelo casal de calúnia e injúria, por ter apresentado uma notícia-crime ao Ministério Público Eleitoral, pedindo investigação sobre possível falsidade ideológica na troca de domicílio eleitoral de Moro e Rosângela de Curitiba para São Paulo. No Brasil, um ex-juiz que o Supremo considerou suspeito que se acha injuriado pede na justiça a mesma indenização que uma mãe deverá receber porque o filho foi torturado e morto pela ditadura. R$200 mil são o preço de uma vida ou de uma reparação por calúnia. Por isso,
Não basta ficar indignado a cada morte de um servidor impune dos ditadores. Todos nós, e não só MP, justiça, políticos e instituições, somos culpados pela impunidade dos criminosos. Somos culpados pela inação, pela omissão, pela acomodação, mesmo que tudo isso signifique a mesma coisa e possa ser resumido nessa frase. O Brasil acovardado é culpado pela impunidade dos bandidos da ditadura. Argentinos, uruguaios e chilenos não se entregaram, e mantêm ações cotidianas, e nas ruas a luta por justiça, e pela memória dos que enfrentaram os ditadores. Apesar de Dom Paulo Evaristo Arns, da Comissão da Verdade e da abnegação de muitos bravos, todos nós, como país, nos entregamos à resignação. Este artigo não representa a opinião do Brasil 247, e é de responsabilidade do colunista.